na maioria das vezes, você vai ter um atendimento mediano, raso, que não vai entrar em profundidade, que não vai ser diferenciado, não vai ser singular, não vai ajudar o paciente naquilo que ele precisa ser ajudado. Você vai tratar todos os pacientes igual. E desta maneira, você vai poder ajudar somente alguns pacientes e vai perder muitos pacientes por causa disso. Porque os pacientes não vão ver evolução no tratamento, não vão ver vantagens na sua intervenção. Você vai ficar confuso, o paciente facilmente vai manipular você, você vai ter dificuldade de analisar a transferência, a maneira como o paciente está se relacionando com você. E ao ter dificuldade, como você tem dificuldade com o diagnóstico, você vai ter dificuldade em fazer uma análise da transferência, porque a transferência, a qualidade da transferência é outro elemento diagnóstico importante. E se você não perceber a dissociação em ato com você, fica complicado. Se você não perceber o paciente horas te idealizando, horas te odiando, claramente mostrando o processo dissociativo na relação com você, como é que você vai diagnosticar esse caso e ajudar esse paciente na sua peculiaridade? Se você não vê toda a ambivalência, a dúvida ruminativa que o paciente vai ter em relação ao tratamento e às suas intervenções, mesmo sem ele falar abertamente sobre isso, como fazem os neuróticos, como que você vai ajudar esse paciente a resolver essa questão que atrapalha a vida dele em todos os aspectos, que ele só repete no aqui e agora na sessão com você? Você não vai conseguir fazer isso. E aí o paciente vai perceber, o paciente não vai evoluir, e você vai perder muitos pacientes no caminho por causa disso. Muitos pacientes vão interromper. E isso vai atacar diretamente a sua autoestima, a sua confiança enquanto profissional. Você vai ficar com medo de mergulhar na psicoterapia e abandonar os outros trabalhos que você tem, porque você não vai ter segurança que vai conseguir viver dos seus atendimentos. Por uma falha técnica, que começa lá pelo diagnóstico e depois passa pelo planejamento do tratamento, nas intervenções que você vai fazer, na técnica que você vai utilizar e nos manejos específicos e singulares que você vai ter para cada paciente. É isso que acontece quando você não diferencia, por exemplo, uma dissociação de uma ambivalência, que é o básico para você poder começar a se colocar no lugar de especialista e tratar os pacientes em profundidade, usando ferramentas potentes para chegar no inconsciente do paciente, como é a interpretação dos sonhos. Essa é uma verdade inquestionável a respeito disso. Porque quais são as vantagens de diferenciar a dissociação da ambivalência em relação ao diagnóstico das estruturas da personalidade? Você vai ter uma compreensão profunda da mente do paciente. Você vai ter a mente afiada para conhecer os processos psíquicos. Você vai antecipar movimentos que o paciente vai estar tendo. Você vai entender com mais rapidez quando ele traz os seus actings outs e conta para dentro da sessão. Você vai conseguir antecipar crises que o paciente está tendo. Você vai conseguir entender muito mais em profundidade os sonhos do paciente. E por causa dessa compreensão, você vai saber como trabalhar com os sonhos para aquele tipo de estrutura. Vai usar primeiro os sonhos do paciente para confirmar a sua hipótese diagnóstica e depois vai usar os sonhos para trabalhar em profundidade com os elementos inconscientes do paciente. Para poder ir transformando esses aspectos em profundidade e ir observando as mudanças ocorrendo em nível inconsciente, inclusive através dos sonhos dos pacientes. Porque quando a realidade interna do paciente muda, o conteúdo do seu sonho também muda. Porque à medida que o paciente vai resolvendo seus problemas emocionais, ele também vai resolvendo os seus conflitos, seus traumas,
e os seus sonhos vão mudando de qualidade. Aí aquele paciente que tinha pesadelos constantes, que preocupavam você, especialista, que indicavam você um quadro grave, não é? Um quadro que pode tanto ser um quadro melancólico, com risco de suicídio, como pode ser um quadro mais psicótico, esquizofrênico, desorganizativo. Ele vai aos poucos melhorando essa questão, vai tendo menos pesadelos e os riscos para a própria saúde dele e para de outras pessoas vai diminuindo. E isso vai lhe causar em você muita satisfação, porque você vai ver que o paciente melhorou por causa do seu trabalho. E o paciente vai valorizar muito o seu trabalho por causa disso. E dessa forma você vai poder cobrar um valor justo pela sua sessão, aquele valor que faz você realmente viver confortavelmente dos seus atendimentos, que faz você poder atender o número ideal de pacientes por dia para viver do consultório, que faz você poder ter o consultório como sua principal fonte de renda, seu principal objetivo de vida, além de ser fonte de renda, vai ser o propósito, porque você gosta, se você escolheu a psicologia e a psicanálise, é porque você gosta de ajudar a transformar a vida das pessoas. E nada dá mais satisfação para um psicólogo e psicanalista ver a vida das pessoas sendo transformadas graças ao nosso trabalho. Nada dá mais sentido para a nossa vida do que isso.